Boa tarde, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Meu nome é Marconi Cabral, somos professores de filosofia do Centro de Mídias e hoje estarei moderando esta aula para vocês com o tema Desigualdade, Desafio Político. Antes da gente entrar na nossa aula, quero relembrá-los que aqueles alunos que estão interessados em fazer inscrição para a FUVEST, é importante que vocês entrem no site www.fuvest.br, cliquem em vestibular, tá? Ou no banner vestibular para a Universidade de São Paulo. É preciso reforçar, gente, que essas inscrições elas vão terminar amanhã, tá, ok? Às 11h59 no horário de Brasília. Então é muito importante que vocês se atentem a isso, aqueles que ainda não fizeram a inscrição para a FUVEST. Dúvidas sobre a isenção ou redução de taxa, é só vocês acessarem o serviço do Fale Conosco, disponível no próprio site da FUVEST. O nosso assunto de hoje tem por finalidade, tem por habilidade que a gente quer desenvolver com vocês, o reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. E o conteúdo que se refere a essa habilidade na nossa aula é a desigualdade entre os homens como desafio da política. E como eu tinha prometido a vocês aí na aula passada, hoje a gente vai ter aí a ilustre presença da professora Maria Fernanda Degan, que faz parte da EFAP e também do nosso Centro de Mídias. Fê, a aula é sua. Obrigada, Marconi. Muito obrigada pela acolhida generosa, como sempre. Puxa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer enorme sempre poder estar junto com vocês, tanto com os professores que nos assistem, quanto com vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio. É um prazerzaço. Obrigada por terem a generosidade de compartilhar o tempo de vocês comigo. Eu espero estar à altura e oferecer um momento, um encontro de qualidade e frutífero, que a gente saia daqui com mais reflexões do que quando a gente começou. Então, só relembro o toque que o Marconi deu aí para vocês. Gente, não deixem de fazer a inscrição. Quem está interessado, por favor, não percam o prazo. A inscrição para a FUVEST se encerra amanhã, dia 10 de julho. Corram lá, tá bom? Para não ter o perigo aí de vocês acabarem perdendo o prazo, beleza? Vamos começar, então? O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai conversar um pouco sobre desigualdade. Desigualdade em seus vários aspectos, mas, maiormente, a gente vai se focar no tema da desigualdade social. E aí vocês vão me falar assim, professora, mas olha, até aqui, quase todas as vezes em que eu falei, eu pensei sobre desigualdade social, eu pensei dentro da chave da sociologia. E aí vocês vão dizer, mas é aula de sociologia ou de filosofia? Gente, é aula, né? Essa coisa da gente ficar assim muito focados em categorizar, colocar em gavetinhas as determinadas partes do conhecimento humano, ela é meio falha, sabe? A gente faz isso no nosso cotidiano, mas a gente vai ver que, quando a gente fala de conhecimento humano, a gente fala de uma coisa que é o tempo todo misturada, ela é interdisciplinar. Então, a gente vai fazer uma aula de filosofia que dialoga o tempo todo com a sociologia, com métodos da sociologia, como busca de dados, né, pesquisas, estatísticas, enfim, para a gente entender que, olha, o conhecimento humano ele não é uma cômoda em que a gente tem várias gavetinhas e a gente abre uma, fecha, abre outra, fecha. Na verdade, todas as gavetas têm que ficar abertas o tempo todo. Os grandes gênios da história da humanidade, eles eram polímatas. Os polímatas são aquelas pessoas que entenderam que, para eu compreender um determinado assunto com profundidade, eu preciso pesquisar esse assunto nas suas mais diferentes facetas, né, no prisma que compõe este assunto. Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente poderia falar de desigualdade em um monte de facetas. Eu poderia falar de desigualdade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas aqui, hoje, a gente vai falar de desigualdade da maneira como ela foi discutida, é discutida aí na história da filosofia. Beleza?
que faremos, então, hoje conversaremos sobre desigualdade, mas que faremos também, nós vamos tentar prejudicar a tolice. O Gilles Deleuze, que foi um grande, grande filósofo francês, ele falava que a função principal da filosofia é a de prejudicar a tolice. Tentaremos fazer isto hoje juntos, certo? Vou começar, então, a nossa aula apresentando o nosso primeiro slide, que traz aí um homem que eu tenho certeza que vocês já se depararam ao longo da vida de estudos de vocês. Esse homem é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um filósofo político, né? Ele nasceu lá na Suíça no ano de 1712, na cidade de Genebra. Ele faleceu em 1778, então praticamente ele atravessou todo o século XVIII. Então ele viu muita coisa, né? E o Rousseau, ele se perguntava se a desigualdade entre os homens, porque ele já partia de um pressuposto que é o seguinte: olha, os homens, eles são desiguais em vários aspectos. A gente não pode fechar os olhos, né, e se prender assim a uma certa ideia utópica de que os homens são todos iguais, de que não há nenhuma diferença entre nós, enfim. Ele já está partindo de um certo pressuposto, e esse pressuposto é: os homens são desiguais, os homens são diferentes, certo? Mas o Rousseau, ele faz um negócio bem interessante, que é o seguinte: ele diz assim, vamos pensar um pouco o que é diferença e o que é desigualdade. São coisas diferentes, né? Então, ele diz assim, observem aí no slide comigo. O que é que Rousseau está chamando de diferença, ou, em outras palavras, de desigualdade natural? Ele está dizendo assim: a diferença são aquelas diferenças que os homens têm em relação à força física, em relação à idade, saúde e até mesmo, aí ele usa uma expressão que é bem cara aí aos iluministas, né, lá no século XVIII, que é assim a qualidade do espírito. Então, as diferentes características, né, que os homens têm. Então, o que é a diferença? Olha, os homens são claramente diferentes em força física, em idade, em saúde, né? E a origem dessas diferenças, ela é natural. Então, algumas pessoas nascem com determinadas características. De repente, nascem com uma certa compleição física que permite que, ao longo da vida, ela seja um pouco mais saudável do que outras, que, de repente, podem ter nascido com algumas limitações, ou que ela possa desenvolver um certo físico que vai dar a esta pessoa mais força física do que a outras. Então, esse tipo de diferença é a diferença que Rousseau chama de desigualdade natural. É um tipo de diferença que está dado pela natureza. E que, em sendo dado pela natureza, ela é justificada, né? A gente não precisa se preocupar muito, diz o Rousseau, com essas desigualdades naturais, com essas diferenças naturais. Porque, bom, elas foram dadas pela natureza e dificilmente nós conseguiremos mudá-las, né? O que nos interessa realmente, o Rousseau coloca, não são as diferenças ou desigualdades naturais. Essas daí a gente nem precisa muito pensar sobre, nem precisa muito se preocupar. O que a gente tem que se preocupar mesmo, segundo ele, seria com as desigualdades sociais. O que é que ele está chamando de desigualdade social? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor. Ele está dizendo que desigualdade social, que também pode ser chamada de desigualdade moral ou desigualdade política, é aquela desigualdade que depende de uma espécie de convenção, sabem? Convenção é sinônimo de norma, né? Então, é aquela que depende de uma espécie de norma que é autorizada e consentida pela maioria dos homens. E quais convenções, quais normas podem ser essas? Bom, são as que ditam
diferenças de renda, diferenças de status, de prestígio, são todos exemplos de desigualdades sociais. Gente, parem para pensar comigo se o Rousseau tinha alguma razão no que ele estava dizendo. Ele estava falando assim, ó, tem aqui 2 homens, certo? Um desses homens tem 50 anos e ele tem bastante força física. O outro homem tem 32 anos e ele não tem muita força física, ele tem um perfil mais delgado, mais esbelto, né? Bom, essas diferenças aí que eu mostrei para vocês, segundo Rousseau, elas estariam no bojo das diferenças naturais ou sociais? O que vocês acham? Estariam no bojo das diferenças naturais. Essas diferenças foram dadas pela natureza, porque envolvem idade, envolvem corpo, físico, enfim. Agora, se eu tenho um homem que é de uma classe social mais abastada, portanto, ele possui mais poder aquisitivo, ele é proprietário de determinados meios, ele circula em determinados meios sociais que fornecem a ele poder, status, prestígio. E, do outro lado, eu possuo um homem que não possui tanto poder aquisitivo, ele não dispõe de muita instrução formal, ele não teve, por condições, contextos, né, da vida, ele não teve a possibilidade de conseguir instrução formal, não pôde frequentar uma universidade, enfim, ele não goza de tanto prestígio, ele não tem tanto status. Vocês me diriam que essas diferenças que eu acabei de elencar para vocês, elas entrariam lá no Rousseau, na cesta das diferenças naturais ou sociais? O que vocês acham aí? Marconi, o pessoal está respondendo? Como é que está? Enfim, na verdade, o nosso chat ele ficou fechado. Ah, ficou agora fechado. Que ele foi aberto. Será que agora o Mas pessoal estão respondendo, responde? uma grande gama de pessoas colocando que essa sua segunda pergunta, a resposta são diferenças sociais. É isso mesmo, Marconi, são diferenças sociais. E aí, então, já aproveitando que a gente já tocou a bola para o Marconi, eu vou colocar para vocês uma pergunta na tela. Vai aparecer aí para vocês e eu vou dar 2 minutinhos, pouco mais de 2 minutinhos, para vocês pensarem um pouquinho e responderem. Só que, sabe, gente, quando alguém faz uma pergunta para a gente, a pessoa não espera que você responda só sim ou não. A pessoa espera que você apresente um argumento assim coerente, válido, sólido, uma argumentação que faça sentido e que esteja ancorada em dados da realidade. Então, pensem um pouquinho, formulem a resposta de vocês, por gentileza, coloquem aí no chat e a gente vai acompanhando, já voltamos, tá bem?
Gente, que orgulho a participação de vocês aqui no nosso chat. Quero destacar a interação da Tayana, que trouxe a ideia da diferença entre as classes sociais, tá? Nós tivemos também a Ana Caroline, que disse o seguinte: enquanto tem uns que moram em periferias, nós temos aquelas pessoas que moram em grandes mansões, né? O professor Marcos, um abraço ao professor, disse que nós temos muita desigualdade devido a grupos diferentes e também a culturas diferentes. Nós tivemos o Ramires, um abraço para você, Ramires, que disse, olha, há pessoas passando fome, pessoas que passam frio, pessoas que não têm abrigo. A Daniele destacou a diferença de condições de trabalho, de raça, né? A Isabela trouxe uma questão interessante também, Maria Fernanda, que é as pessoas serem avaliadas, por exemplo, com relação às tatuagens que elas possuem. Isso acaba gerando uma desigualdade no acesso a diversos direitos. A Melanie nos disse que, se não houvesse a desigualdade, nem existiriam algumas leis para tentar diminuir ou inverter ou gerar uma equidade na nossa sociedade. E, por fim, a Lúcia de Paula disse que é notável a diferença entre a qualidade de vida dentro dos indivíduos da nossa população. Boa, Marcone, brigadíssima. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no chat. Eu percebi que eu cometi uma indelicadeza, porque eu comecei a aula sem me apresentar. Por favor, me desculpem. O meu nome é Maria Fernanda e desculpem. Então, vamos lá. O Marcone trouxe aqui uma série de exemplos que vocês mesmos trouxeram, né? Então, vocês disseram assim, a grande maioria disse, sim, o Brasil é um país socialmente desigual. E os argumentos que vocês apresentaram para isso foram de variadas naturezas, né? Então, alguns disseram, o Brasil é um país socialmente desigual porque salta aos olhos, não precisa ser nenhuma pessoa muito observadora para perceber que, olha só, tem gente morando na rua, tem gente passando fome, tem gente que não tem acesso às condições mais básicas de dignidade, né? Outras pessoas lembraram também a questão da diferenciação, assim, o preconceito em relação às tatuagens, né? Modos de se portar, modos de se vestir, modos de estar e de ser no mundo. Perfeita a fala de vocês. Uma me chamou muita atenção, acho que foi a Milena, talvez, me desculpe se não é, mas que trouxe a questão da necessidade das leis. Ela disse, olha, se nós não vivêssemos em um país desigual, a gente nem precisaria de leis compensatórias, né? Leis compensatórias são aquelas que partem do pressuposto de que a desigualdade existe e, portanto, nós precisamos tentar compensar essas desigualdades de alguma forma, seja por meio do oferecimento de alguns benefícios e que, no fundo, eu, Maria Fernanda, parto do pressuposto de que não se tratam de benefícios e sim de direitos, como é o caso, por exemplo, do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, como é o caso, por exemplo, do benefício da prestação continuada e de outras formas que a gente tem de tentar ao menos tentar, né, garantir uma equidade aí, em termos sociais no nosso país. Bom, vocês mesmos já cantaram a bola para mim e para o Marcone de que quando a gente fala de desigualdade dá para falar de um monte de coisa, mas hoje a gente vai falar de desigualdade social. E vamos pôr aí o slide na tela. O que é desigualdade social? Qual é a conceituação? Vamos ver aí juntos. Hoje, entende-se desigualdade social como a diferença que existe entre as diferentes classes sociais, levando em consideração fatores econômicos, fatores educacionais e culturais. Eu coloquei aí embaixo formas de aferição. Aferição é sinônimo de medida. Então, formas de medida, como é que a gente mede a desigualdade social? Porque a gente sabe que ela existe, mas dá para medir? Dá para saber quando é muito ou quando é pouco desigual? Dá. A gente já tem hoje diversos mecanismos para fazer esse tipo de aferição. Por um exemplo, a gente pode aferir a desigualdade por faixas de renda, né? Então, se a gente tem, por exemplo, faixas de renda muito díspares,
né? Faixas de renda com valores muito pequenos e faixas de renda com valores muito elevados, a gente já sabe, e se tem uma quantidade de pessoas muito grande ganhando pouco, enfim, a gente já sabe aí que há desigualdade. A gente pode também pensar em outros fatores para aferir a desigualdade social. Por exemplo, o IDH, que vocês já devem ter visto aí na vida escolar de vocês, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é um índice super interessante, porque ele leva em consideração vários fatores, né? Desde a escolaridade da população, acesso à cultura, acesso a lazer. Ele é um índice assim, bem completo, né? Aqui, já seguindo, né, cantei a bola para vocês, a gente pode utilizar como aferição de desigualdade social o acesso à cultura, acesso aos serviços básicos de saúde, à segurança, ao saneamento. Olha, gente, não pensem que o saneamento é uma questão assim de segunda ordem, não pensem que esse problema está resolvido no Brasil, porque está longe de estar resolvida a quantidade de municípios, de pessoas que a gente tem no nosso país vivendo sem saneamento básico, né, sem água encanada, enfim. Tem várias formas de medir desigualdade social. Qual que eu quero contar um pouquinho melhor para vocês hoje? É uma que se chama coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini leva esse nome porque é uma medida criada por um estatístico italiano, o Corrado Gini. Ele cria essa medida lá no ano de 1912. E é bem legal, porque como funciona, né, o coeficiente de Gini? Ele só varia entre 0 e 1. Né? Então, diferente de outros índices que têm uma variação muito grande, o coeficiente de Gini... Vamos voltar só um slide, por gentileza? O coeficiente de Gini ele só varia entre 0 e 1. Aí, o que acontece? O zero, não existe nenhum país com desigualdade zero, tá, gente? Só nas nossas utopias. Mas, assim, um país que tivesse desigualdade zero, isto significaria uma completa igualdade. Ou seja, seria como se toda a população recebesse o mesmo salário. Não teria, assim, nem um mísero centavo de diferença. Toda a população tem exatamente a mesma renda. Isso configuraria um índice de Gini equivalente a 0. Na vida real, isso não existe. Mas a gente tem alguns países assim que estão próximos do 0. Né? No outro extremo, a gente tem o número 1. Então, vai variando entre 0, 0,1, 0,2, enfim, até chegar no 1. O 1, no coeficiente de Gini, ele significa a completa desigualdade. Seria assim, como se uma pessoa daquele lugar recebesse todo o dinheiro e todas as outras pessoas não recebessem absolutamente nada. Isso seria o equivalente a um índice de Gini 1. A gente também não tem países com índice de Gini 1, mas tem países que se aproximam muito, o que é muito triste. Aí vocês devem estar curiosos para ver como é que anda o Brasil nessa história de coeficiente de Gini. Vamos lá para o próximo slide para a gente ver como está essa história. Olha, o Corrado Gini está aparecendo aí para vocês na foto, tá? E eu trouxe assim uma série histórica, né, do coeficiente de Gini do nosso país para a gente ver a quantas anda a desigualdade. Bom, já dá para a gente sacar logo de cara que o nosso coeficiente de Gini fica ali no meio, né? Fica variando entre 0,59, olha, lá em 2001, né, quase 0,6, até um ponto um pouquinho mais baixo, lá em 2012, a gente chegou a 0,53. Olha, 2014, 0,51. Agora, o último dado que a gente tem é referente ao ano passado, em que a gente atingiu 0,54 no coeficiente de Gini. Gente, 0,5 é alto,
né? Às vezes a gente pode pensar, nossa, está super bom, a gente está só na metade da linha. Não, gente, é um coeficiente alto. Esses dados todos eu obtive lá no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que todos vocês já conhecem, é uma fonte bem confiável, né, na qual a gente pode certamente se ancorar para fazer discussões desse tipo. Aí, eu vou colocar aí na tela, fiz algumas buscas na internet, né, sobre desigualdade social no Brasil, e tem algumas informações que eu obtive e que dizem assim: segundo o relatório do desenvolvimento humano da ONU, o Brasil é o país com segunda maior concentração de renda mundial. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a maior parte da renda está nas mãos das pessoas mais ricas, o que identifica a nossa desigualdade social. O Brasil perde só para o Catar, onde essa proporção é de 29%, segundo esse relatório, né, do IDH da ONU. No Brasil, essa desigualdade fica expressa no fato de 41,9%, ou seja, quase 42% da renda total do nosso país estar concentrada nas mãos de 10% da população mais rica. Gente, prestem bem atenção no que eu acabei de falar. No nosso país, essa notícia é de 2019, é muito recente, é do ano passado. No nosso país, 42%, ou seja, quase metade da renda que a gente tem no nosso país, ficam presos na mão de 10% da população, que é uma parcela muito pequena, detendo uma quantidade muito grande de renda. E aí o texto segue dizendo: esses números são expressivos para que possamos compreender o que significa socialmente a concentração de renda no Brasil. Beleza? Então, eu acho que com esses dados a gente já chegou num chão comum. A gente já conseguiu deixar mais ou menos estabelecido aqui entre a gente que o Brasil é um país socialmente desigual. Lá no começo da aula, vocês me disseram isso no chat. O que eu tentei fazer aqui foi trazer alguns dados de fontes naturalmente confiáveis e que pudessem levar a nossa discussão para um patamar um pouco mais técnico, né? Para que a gente tivesse um pouquinho mais de embasamento científico para prosseguir daqui em diante, beleza? Chegamos nesse chão comum, concordamos que há uma grande desigualdade social no nosso país, mas não sei se vocês costumam parar para pensar nisso. Uma coisa é a gente concordar. Olha só, o Brasil realmente é um país desigual. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, aí é um segundo passo, ir um passo um pouquinho mais longe, é pensar assim, mas por quê? Quer dizer, por que será que a gente chegou nesse tal ponto de desigualdade? Por que será que existe desigualdade social? O Rousseau dizia assim, as desigualdades naturais, elas existem, elas estão aí porque foram criadas pela natureza e ninguém pode fazer nada contra isso. Quer dizer, eu não posso voltar, se alimentam todos os dias muito bem, e outros passam dias inteiros sem se alimentar. Como é que a gente chega nessa situação em que alguns dormem sob um teto dentro de uma casa muito confortável e outros sequer um teto sob a cabeça têm para se proteger das intempéries do clima? Como é que a gente chegou nisso? Qual é a origem disso? No fundo, o que eu estou tentando perguntar para vocês é assim, qual é a origem da desigualdade social? O Rousseau já tinha dito lá para a gente, desigualdade social é uma coisa, desigualdade natural é outra. Então, a gente tem que pensar se a desigualdade social não foi dada pela natureza, de onde ela veio. Quem criou? Como começou? Onde? Quando? Né? A gente tem que se perguntar isso. E pode ser uma resposta meio difícil de encontrar, por isso a gente precisa refletir continuamente sobre o tema. Eu vou pôr na tela para vocês uma perguntinha, vou dar um minutinho para vocês responderem no chat.
por que que o Brasil é tão socialmente desigual? Que explicações a gente oferece para esse fenômeno? E, gente, eu não quero que vocês, nessa pergunta, repitam as respostas que vocês já me deram na pergunta anterior. Vejam, eu não estou perguntando se o Brasil é socialmente desigual, porque isso a gente já tem como estabelecido. Né? Eu quero que vocês me expliquem por que que vocês acham que existe essa desigualdade. Vamos lá? Obrigado a todos pela interação de vocês. Quero elogiar e muito, né, a participação dos alunos do terceiro ano. Tem sido uma interação muito madura de vocês. Parabéns, gente. Quero destacar aqui a resposta do Eduardo, que trouxe a questão de como a gente valoriza as carreiras de maneira diferente. Então, o salário, por exemplo, de um engenheiro não é igual ao salário de um gari. Né? Isso dá uma grande discussão, uma boa discussão. Né? Quero parabenizar a Cauane também, porque antes da professora Maria Fernanda falar da concentração de renda, ela já tinha cantado essa bola aqui no chat. E quero destacar, Fê, a resposta do Breno, que colocou como causa dessa desigualdade a corrupção, o Oswaldo, que trouxe a ideia da escravidão, que conversa também com aquilo que o Hugo respondeu, né, justificando a nossa desigualdade pela colonização que a gente passou. Legal, Marconi. Excelentes respostas que você me trouxe. Tem coisa aí que dá pano para manga, né? Nossa, a gente poderia ficar até amanhã batendo um papo sobre as respostas que vocês puseram aí no chat, né? Dá pano para manga, dá um debate legal. Mas eu quero trazer para vocês uma explicação que quem criou foi o próprio Rousseau, que é ele que está acompanhando a gente aqui desde o início da aula, né? O que acontece? Vamos pôr o slide aí na tela. Lá no século XVIII, em 1754, existia uma universidade, uma academia propriamente dita, chamava Academia de Dijon. Né? Essa Academia de Dijon, ela lançou um concurso, que era o seguinte: vence quem conseguir oferecer a melhor resposta para a seguinte pergunta: qual é a origem da desigualdade entre os homens? E mais, será que a desigualdade é resultado da lei natural? Essa foi a pergunta que a Academia de Dijon fez, lá no século XVIII. Aí vocês vão dizer, nossa, o que é isso? Eu nunca vi uma academia lançando pergunta assim para a gente responder num concurso. Mas, gente, isso daí era uma prática muito comum, sabe? Lá no XVIII. E essa pergunta especificamente fez muito sucesso. A Academia de Dijon recebeu um monte de respostas. Mas uma das respostas que sai vencedora é a do Rousseau. O Rousseau, ele pega essa pergunta e ele escreve um discurso
para responder essa pergunta. Ele sai um dos vencedores, né? E ele chama esse discurso que ele escreve em resposta a essa pergunta de discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Se vocês me permitirem, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês um trechinho desse discurso para a gente entender melhor o que ele estava dizendo. Ele diz assim, olha, cito o Rousseau. O primeiro que, tendo cercado um terreno, ousou dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simplórias para lhes dar crédito, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores o gênero humano não teria poupado se alguém tivesse arrancado as estacas e tivesse dito aos seus semelhantes, não escutem esse impostor, vocês estarão perdidos se vocês esquecerem que os frutos da terra são de todos e que a terra não é de ninguém. Isso foi o Rousseau que falou. Ele está falando o seguinte, querem saber? Eu acho que a origem da desigualdade é a propriedade privada. E quem criou a propriedade privada, segundo Rousseau? Foi, em algum momento, quando alguém colocou assim um punhado de cerquinhas na terra, fez ali um cercadinho e disse, isto é meu. E ele encontrou pessoas tolas o suficiente para crer nele. Ele não encontrou ninguém que dissesse, peraí, nada disso, vamos arrancar essa cerca aqui. Porque os frutos da natureza são de todos, a terra não é de ninguém, ela é de todos. Mas, como todo mundo acreditou nele, a ideia da propriedade privada foi se espalhando. Foi quase se naturalizando. Até chegar num ponto em que a gente não se espanta mais quando a gente vê uma pessoa com um cercado assim, de um tamanho enorme, outras pessoas com um cercado pequenininho, e outras pessoas sem cercadinho nenhum. A gente quase não se espanta mais com isso. Essa explicação foi oferecida pelo Rousseau. É essa que eu queria contar para vocês hoje. Gente, na filosofia vocês encontram explicações as mais diversas para o fenômeno da desigualdade social. A do Rousseau é uma delas. Tá bom? E para a gente continuar pensando, então, nessa ideia que o Rousseau trouxe para a gente, tá aí na tela de vocês um site que é o www.dominiopublico.gov.br. Nesse site, vocês encontram um montão de obras disponíveis que estão em domínio público e que estão aí para vocês acessarem, baixarem, lerem. O discurso do Rousseau, que se chama Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele está disponível nesse site. Se vocês quiserem, vocês podem baixar e fazer a leitura. Isso é altamente recomendável, porque a atividade que eu vou convidá-los a fazer em casa, está aí na tela para vocês, é semelhante ao concurso que o Rousseau respondeu lá na França. Olha só, aí na tela de vocês está o chamado original do concurso, estão vendo? Ah lá, Discours à l'Académie de Dijon. Eu vou chamar vocês para uma reedição desse discurso que eu inventei aqui, que é a grande reedição do concurso da Academia de Dijon. Pode pôr aí na tela, de 2020. O que vocês vão fazer? Responder a mesma pergunta. Vocês vão elaborar um discurso tentando responder a pergunta sobre a origem da desigualdade entre os homens. E seria muito, muito, muito legal se vocês pudessem compartilhar um pouquinho de como está sendo criar este discurso lá na nossa página, #CMSP nas mídias sociais. É isso, gente. Muito, muito obrigada. Até a próxima e toco para você, Marconi. Muito obrigado, Fê. Gente, eu quero relembrar que na próxima semana nós vamos continuar esse assunto, falando sobre a desigualdade em Platão e também a desigualdade em Rousseau.
Vocês podem colocar essa hashtag que a Maria Fernanda trouxe, bem como a hashtag filosofia no CMSP. Quem sabe durante a semana a gente consegue ter acesso a algumas produções de vocês e trazer isso para a nossa próxima aula na semana que vem. Espero vocês e até lá. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.